Olá, galerinha, tudo belezinha? Aqui, galera, eu vou iniciar mais uma aula explicando os descritores do Saeb. Nessa aula, eu vou explicar o descritor 3, que é identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Vou iniciar aqui pelo conceito, de triângulo, que são polígonos que possuem três lados e três ângulos. Temos aqui a imagem de alguns triângulos. Eu quero apresentar para vocês aqui inicialmente a classificação dos triângulos. Podemos classificar os triângulos quanto à medida dos lados e quanto às medidas dos ângulos. Quanto à medida dos lados, podemos classificar os triângulos como equilátero, Podemos classificar como isósceles e como escaleno. Isso aqui é com relação à medida dos lados. Aí, quando é que ele vai ser equilátero? Quando ele possuir três lados congruentes, três lados com a mesma medida. Já o triângulo isósceles, ele vai ser classificado como isósceles quando ele possuir dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Já o triângulo ele vai ser classificado como escaleno quando ele possuir três lados com medidas diferentes. Então, essas três aqui são as três classificações com relação à medida dos lados do triângulo. Então, tenho aqui as três possibilidades de classificação de triângulo com relação à medida dos lados. Agora, vamos para a classificação com relação à medida dos ângulos. Com relação à medida dos ângulos, o triângulo pode ser classificado como acutângulo, o triângulo pode ser classificado como retângulo ou obtusângulo. Quando é que ele vai ser classificado como acutângulo? Quando os três ângulos internos forem agudos. Já no caso de um triângulo retângulo, ele vai ser classificado como triângulo retângulo quando ele possuir um ângulo interno reto, um ângulo igual a 90 graus, formar um cantinho. Então, ele vai ser um triângulo retângulo, pessoal. E ele vai ser obtusângulo quando ele possui um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo interno maior do que 90 graus, um ângulo obtuso. Então, são essas três possibilidades da classificação do triângulo com relação às medidas dos ângulos. Agora eu vou apresentar aqui para vocês algumas propriedades que eu acho importante de você conhecer para solucionar ou entender esse conteúdo aqui. São as propriedades dos triângulos. Vou apresentar aqui para vocês algumas propriedades. Primeira, a mais clássica, que é a mais usual, que é a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Sempre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vai ser igual a 180 graus. Segunda propriedade, a soma de dois lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado. Ou seja, se você pegar dois lados de um triângulo e somar, vai dar maior do que a medida do terceiro lado. Soma este lado com este aqui, vai ser maior do que esta medida. O maior lado de um triângulo é sempre oposto ao seu maior ângulo. Verdade, Olha aqui, vamos observar essa imagem. Você percebe que o maior ângulo é esse aqui, que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E a maior medida do lado vai ser do lado que está oposto a esse ângulo. É esse ladinho aqui, ó. E, consequentemente, a menor medida do lado vai estar oposto ao menor ângulo. Neste caso, o menor lado é esse aqui, a menor medida do lado é esse aqui, então vai estar na frente do menor ângulo. Terceira propriedade. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a eles. Vamos observar aqui, deixa eu fazer um desenho para ficar melhor. Vamos considerar o ângulo externo aqui, desse ladinho aqui, deste ângulo aqui. Esse ângulo externo, eu vou dizer que ele é um ângulo beta.
E aí, este ângulo aqui, ele vai ser igual à soma desses dois aqui, não adjacente a eles. Então, eu vou dizer que esse daqui é um ângulo alfa e esse aqui é um ângulo gama. Então, se você pegar este ângulo que é externo, ele vai ser igual à soma deste ângulo alfa mais o ângulo gama. Então, a soma da medida desses dois ângulos não adjacente a este ângulo externo vai ser igual ao ângulo externo. Então, essa é a terceira propriedade. A quarta propriedade. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois... Opa, esse aqui foi o que eu falei. Né? Na verdade, esse é para ser aqui embaixo, né? Essa soma aqui é equivalente a esse daqui. Vamos para a quinta, né? A quinta propriedade já. A quinta diz assim, ó, o lado diferente do triângulo isósceles é denominado base. Então, tem um triângulo isósceles aqui, com dois lados com a mesma medida, e este lado aqui nós chamamos de base, que é o lado diferente. Outra propriedade aqui do triângulo isósceles. Os ângulos da base do triângulo isósceles são denominados congruentes, ou seja, esse ângulo aqui ó, é congruente a esse daqui, eles possuem a mesma medida, já que os lados que apoiam ele aqui eles são congruentes também, são iguais. E a última propriedade aqui é com relação aos triângulos equiláteros. Os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Então, em qualquer triângulo equilátero, a soma aqui desses ângulos vai ser igual a 180. Né? Se você dividir 180 por 3 vai dar exatamente 60. Então, cada um desses ângulos internos aqui, em um triângulo equilátero, sempre vai ser igual a 60 graus. Agora, vamos fazer alguns exemplos aqui, utilizando essas propriedades, conceito e essas propriedades. O problema 1 fala assim, um triângulo retângulo tem um de seus ângulos agudos igual a 55 graus. Qual a medida do outro ângulo? Então, nesse caso, eu aconselho a você a fazer o desenho, pois vai lhe ajudar a entender e a solucionar o problema. Então, vamos imaginar aqui um triângulo retângulo, pois ele possui um ângulo de 90 graus, né? Já que ele é um triângulo retângulo, possui um ângulo reto, e um ângulo reto é igual a 90 graus. Fala que um dos ângulos agudos é igual a 55 e ele pede a medida deste outro ângulo. Então, vamos encontrar a medida desse ângulo que está faltando aqui. Eu sei, de acordo com as propriedades dos triângulos, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser igual a 180 graus. Então, eu vou pegar esses ângulos internos, que é o x, o 55 e o 90 graus, e vou igualar a 180, pois a soma entre eles deve ser igual a 180 graus. Agora, eu vou resolver essa equação. Eu vou somar esse 55 mais o 90, que vai dar 145, que é igual a 180. Agora, eu vou passar esse 145 para o segundo membro, vai ficar o 180 menos o 145. Realizando essa subtração, 180 menos o 145 vai dar 35. Isso quer dizer que este ângulo x é equivalente a 35 graus. Eis a resposta desse problema. Vamos para o problema 2. Qual é o valor de x e a medida de cada ângulo interno no triângulo a seguir? Temos aqui as medidas dos ângulos, né? E vamos encontrar o valor do x. Vamos utilizar o mesmo raciocínio da questão anterior. Eu vou somar todos os ângulos internos e vou igualar a 180, já que eu sei que a soma dos ângulos internos, qualquer triângulo, é igual a 180. Então, vou pegar esse primeiro ângulo, que é 2x mais 20. Vou pegar este ângulo aqui agora, o 6x mais 60. E vou pegar esse último aqui, que é o
4x mais 40. 4x mais 40. Tudo isso daqui vai ser igual a 180 graus. Aí eu vou somar as letras, são os termos semelhantes, né? Eu vou somar esse 2x mais o 6x, que vai dar 8x, mais 4x vai dar 12x. E vou somar os números que estão antes da igualdade. Ó. Esse 20 mais esse 60 vai dar 80. 80 mais 40 vai dar 120. Tudo isso daqui é igual a 180 graus. Vou deixar o x antes da igualdade, né, o termo que contém o x, e vou passar esse 120 para o segundo membro. Ele vai ficar menos 120. Realizando essa subtração, vai ficar 2x igual a 180 menos 120, que vai dar 60. Agora eu vou pegar este 60 e dividir por 12. Se você dividir o 60 por 12, vai dar 5, pois 5 vezes 12 vai dar exatamente 60. Isso quer dizer que o valor do x é igual a 5. Pronto, encontramos o primeiro resultado. Ele pede o valor do x. Aí depois ele pede a medida de cada ângulo interno. Então, no lugar desse x, você coloca o 5. Aí faz assim, ó. 2 vezes o 5, que é o valor do x, vai dar 10. 10 mais o 20 vai dar 30. Então, este ângulo aqui é igual a 30 graus. Já este outro aqui, ó, eu vou pegar 4 vezes 5 é 20, 20 mais o 40 vai dar igual a 60 graus. E este outro aqui, 6 vezes o 5 vai dar 30. 30 mais o 60 vai dar 90 graus. Então, pronto, aqui é a medida de cada ângulo interno. Um de 30, outro de 60 graus e outro de 90 graus. E sabendo que o valor do x é igual a 5. Pronto, aí é a solução do problema. Vamos para o problema de número 3. Observe o triângulo abaixo. O valor de x é... Aqui nós vamos utilizar aquela propriedade que diz assim, ó. O ângulo externo é igual à soma dos dois não adjacente a ele. Isso quer dizer, se eu somar este ângulo mais esse aqui, vai ser igual ao 110. Então, vamos fazer, ó, o x mais 10 mais o x vai ser igual a esse ângulo externo, que é o 110. Vou somar o x mais o x, que vai dar 2x, e vou passar esse 10 para o segundo membro. Vai ficar 110 menos 10. E 110 menos 10 vai dar 100, né? Aí eu vou pegar este 100 e dividir por este 2 que está na frente aqui desse x. Vai ficar o 100x dividido por 2. E 100 dividido por 2 vai dar 50. Isso quer dizer que o valor do x é 50 graus. Logo, a alternativa correta, o item D. Vamos para mais uma questão. Problema número 4. Fala assim, ó. O encosto da última poltrona de um ônibus, quando totalmente reclinada, forma um ângulo de 30 graus com a parede do ônibus. Veja a figura abaixo. O ângulo A na figura abaixo mostra o maior valor que o encosto pode reclinar. Aqui o desenho, e ele fala assim, ó, o valor de A é... Então, vamos ter que encontrar este valor aqui. Então, eu vou traçar uma reta aqui, ó, e eu vou obter um triângulo retângulo aqui. Se eu obter um triângulo retângulo aqui, isso quer dizer que esse aqui será o ângulo externo desse retângulo, e esses dois aqui são os dois ângulos a ele não adjacentes. Isso quer dizer que a medida deste ângulo alfa é igual ao 30 mais esse ângulo reto, que é igual a 90 graus. O 30 mais o 90. Se você somar o 30 com o 90, vai ser igual a 120 graus. Isso quer dizer que a medida deste ângulo alfa é igual a 120 graus.
Vamos para o problema de número 5. A figura abaixo é um triângulo utilizado para sinalização de trânsito. É denominado de triângulo equilátero. Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar que todos os ângulos e lados são diferentes? Falso, né? Você percebe que este lado é igual a esse, como também é igual a esse, né? Todos os ângulos congruentes e lados diferentes? Não, os lados são iguais também. Todos os ângulos e lados congruentes? Verdade. Aqui eu tenho um triângulo equilátero, onde todos os ângulos são iguais a 60 graus, e todos os lados têm a mesma medida. A alternativa correta, o item A. Vamos para o problema 6. O problema 6 fala assim, ó. A figura abaixo representa uma peça de madeira em que um dos lados mede 20 centímetros e cada um dos ângulos internos assinalados mede 50 graus. Nessa peça, quanto mede o lado indicado pela letra X? Veja bem, se eu tenho dois ângulos aqui da base iguais, eu tenho um triângulo isósceles aqui. E se esse triângulo é isósceles, então este lado tem que ser igual a esse daqui, ó. Porque isso daqui é o lado da base, e o lado da base possui os dois ângulos iguais. Logo, os lados que apoiam esses dois ângulos também são congruentes, são iguais. Isso quer dizer que a medida do x também é igual a 20 centímetros. Alternativa correta, o item A. Vamos para o problema 7. O professor de Carla fez o seguinte triângulo no quadro negro. Está aqui o desenho. Aí fala assim, a relação correta existente entre os lados desse triângulo é... Então, vamos lembrar daquela propriedade. O maior lado vai estar oposto ao maior ângulo. Logo, o maior lado vai ser o C. O segundo maior lado vai ser o B. E o menor lado vai ser o A. Assim, nós podemos fazer a relação. O C é maior do que o B e o B é maior do que o A. Vamos ver se tem alguma alternativa igual a essa. Alternativa A, logo, o C é maior do que o B e o B é maior do que o A. Alternativa correta, o item A. Vamos para mais um problema. Problema 8. O triângulo abaixo, segundo as medidas, é, de acordo com as medidas dos ângulos e as medidas dos lados, podemos classificar esse triângulo como, vamos ver as opções aqui, isósceles e obtuso ângulo. Ele é um triângulo equilátero e acutângulo, ou ele é um triângulo escaleno e retângulo. E a última opção, isósceles e retângulo. Veja bem, se eu tenho dois ângulos internos igual a 45 graus, para completar os 180, está faltando 90 graus. Logo, este ângulo aqui que está faltando, ele mede 90 graus. Se ele mede 90 graus, aqui temos um triângulo retângulo. Outro detalhe interessante, se esses dois ângulos estão iguais, né, os ângulos da base, então esses lados que apoiam esses dois ângulos também são iguais. Se eu possuo dois lados iguais aqui neste triângulo, o triângulo é isósceles, e como ele possui um ângulo reto, um ângulo igual a 90 graus, ele é retângulo. Então, ele é isósceles e retângulo ao mesmo tempo. Alternativa correta, o item D. Vamos para mais um problema. O problema 9. Comparando os ângulos das figuras a seguir, pode-se dizer que os triângulos são. Vamos ver as alternativas aqui. Eles são congruentes, são equiláteros, são retângulos ou são isósceles. Ora, se possui este ângulo igual a esse daqui, este ângulo igual a esse daqui, o ângulo que está faltando aqui, ó, se você somar o 45 mais o 65, vai dar 110. Isso quer dizer que o outro ângulo aqui é igual a
70 graus. Ora, esse daqui do mesmo jeito, esse ângulo é igual a 70 graus. Se eu possuo, dois triângulos possuem os ângulos internos equivalentes, né? Ou seja, congruentes, esse ângulo é correspondente a esse daqui, que é correspondente a esse, e esse outro é correspondente a esse. Então, se os ângulos internos correspondentes são congruentes, isso quer dizer que os triângulos também são congruentes. Então, a alternativa correta, o item A. Para finalizar, vamos fazer uma questãozinha do Enem, abordando esse descritor, né? Questão do Enem de 2018. E nos fala assim, ó. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo converge nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição. Vamos montar esse triângulo aqui, né? Eu vou ligar aqui o ponto C ao ponto B, né? O ponto B ao ponto C, e vamos ter um triângulo aqui. Ele fala que esse ângulo interno é igual a 170 e os dois remos são iguais, né? Então, aqui eu tenho um triângulo que possui um ângulo interno igual a 170 graus, logo este ângulo é um ângulo obtuso. Então, se o triângulo possui um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. E se ele possui dois lados com a mesma medida, então ele é isósceles. Então, eu tenho um triângulo obtusângulo, pois possui um ângulo obtuso maior do que 90 graus, e um triângulo isósceles. Ele é obtuso e isósceles, pois possui dois lados com a mesma medida, pois é formado pelos remos, né? E ele fala que os remos têm o mesmo tamanho. Então, a resposta correta, a alternativa é. Então, aqui, pessoal, finalizamos a nossa aula explicando esse descritor. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula explicando os descritores do SAEB. Tchau e até a próxima.